rico para mim pessoalmente e também para minha família. O desafio maior que nós temos depois é fazer as crianças pararem de chorar no caminho de volta para casa, querendo saber quando é que elas vão voltar. Para vocês terem uma ideia, eu estive aqui há 3 ou 4 semanas atrás, por ocasião da REC de 2020. E nós já tínhamos agendado que nós voltaríamos agora em julho durante esta semana. E os meus meninos saíram daqui chorando, dizendo: papai, quando é que a gente vai voltar? E eu dizendo: nós vamos voltar agora em julho, daqui 3 ou 4 semanas. Ele falou: não, papai, eu quero saber depois de julho, quando é que a gente vai voltar? Ou seja, eles já estavam pensando de que essa talvez pudesse ser a nossa última vez aqui e já estavam entristecidos por isso. É sempre um tempo muito rico, muito agradável, passarmos parte das nossas férias juntos, refletindo a respeito das coisas de Deus, na companhia de irmãos. Como é bom poder desfrutar deste momento. E o que eu quero fazer com vocês hoje é um pouco daquilo que o nome desse evento introdutório nos orienta a fazer, não é? O nome desse evento é Flashes da Semana, não é? Flashes da Semana. Nós estamos aqui para sabermos um pouquinho daquilo que nós vamos fazer ao longo dessa semana. E o que eu pretendo fazer durante a minha fala de hoje, que não deve ser muito longa. Eu sei que vocês estão cansados da viagem, pegaram muito tempo de estrada. Então a minha fala de hoje será uma fala um pouco mais curta. Então já estou preparando vocês para a partir de amanhã, ok? Será um pouquinho mais curta hoje, porque eu quero apenas apresentar o nosso assunto e dizer como é que nós vamos trabalhar com ele ao longo da semana. Então o que eu quero fazer hoje é dar a vocês uma espécie de mapa daquilo que nós vamos fazer. Bem, irmãos, durante essa semana eu pretendo falar a vocês a respeito de um assunto que eu particularmente considero um assunto importante e urgente. Importante, em primeiro lugar, porque o assunto a respeito do qual nós vamos conversar é um assunto que diz respeito ao cotidiano da nossa vida cristã. Então, eu espero que a nossa conversa ela tenha aplicações muito práticas à nossa maneira de viver. Aliás, há tempos atrás, alguns de vocês vão se lembrar disso, as redes sociais elas foram tomadas pela mememania, daquele contraste entre expectativa e realidade. Vocês se lembram disso? As nossas redes de repente se encheram ali de memes, trazendo de um lado uma imagem sobre uma determinada situação, com uma legenda que dizia mais ou menos o seguinte: como todo mundo pensa que é. E aí do outro lado tinha uma outra imagem completamente diferente, com a legenda: como realmente é. Vocês se lembram dessa meme mania que tomou conta aí das redes sociais há algum tempo atrás? E aí então tinha lá: ser mãe de gêmeos. Como é ser mãe de gêmeos? E aí tinha na primeira imagem uma mulher andando com tranquilidade, com um carrinho de bebê em um gramadão verde, assim, com a maior tranquilidade. E aí do outro, e aí embaixo escrito: como todo mundo pensa que é. E aí do outro lado tinha a imagem lá de uma mulher descabelada dentro de casa, numa casa completamente bagunçada, tentando acalmar aquelas crianças. E aí lá embaixo escrito lá: como é na realidade. Ou então eu vi memes assim, por exemplo, sobre a vida de pastor ou a vida de um seminarista. E aí, seminarista, como todo mundo pensa que é. E aí tem lá um cara pregando numa igreja com um auditório muito grande. E aí embaixo, como todo mundo pensa que é. E do outro lado, uma pilha de livros que você só imagina que existe uma pessoa atrás daquela pilha de livros. E embaixo, como realmente é. Eu não sei se alguém fez algum meme desse tipo, tematizando a visão que boa parte do evangelicalismo brasileiro tem a respeito da vida cristã,
mas eu acho que seria muito fácil fazer, e eu acho que ele teria grandes, porque de fato, irmãos, existe um grande contraste entre a expectativa que algumas pessoas têm quanto à vida cristã no evangelicalismo brasileiro contemporâneo e a realidade da vida cristã, tal qual apresentada pela Escritura Sagrada. Do que eu estou falando? Muita gente alimenta a expectativa de que o encontro com Jesus Cristo o transporte de um ambiente de conflito para um ambiente de conforto. Essa é a expectativa que muita gente tem. Eu vivi um tempo de conflito na minha vida e agora eu me encontrei com Jesus. E o que eu espero da minha vida daqui para frente, então, é que eu viva sem nenhum tipo de conflito. O que eu quero é ter conforto. Mas a realidade da vida cristã, segundo a Bíblia, não é essa. O que está acontecendo? A realidade da vida cristã à luz da Escritura Sagrada é a de que Jesus Cristo nos transporta de um lado para o outro dentro do conflito. Então, ao invés de nos transformar, ou de nos transportar do conflito para o conforto, a verdade é que Jesus Cristo nos transporta de um lado para o outro, dentro de alguma forma deste mesmo conflito. Vejam, irmãos, é claro que a nossa experiência nesse particular, ela é uma experiência ambígua. E o Novo Testamento, de alguma forma, expressa essa ambiguidade. Por exemplo, Jesus fala de maneira muito clara no Novo Testamento do encontro com Ele como fonte de alívio, como fonte de descanso. Vocês vão se lembrar, por exemplo, daquele convite famosíssimo feito por Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28 até o verso de número 30, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, há um sentido no qual o próprio Novo Testamento nos diz que o encontro com Jesus nos traz alívio, o encontro com Jesus nos traz descanso. Mas, ao mesmo tempo em que o Novo Testamento afirma isso, uma das metáforas mais comumente utilizadas pelos escritores do Novo Testamento para se referir à vida cristã é a metáfora de uma batalha, ou é a metáfora de uma guerra. E eu quero lembrar a vocês as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 a 13, quando nós lemos o seguinte: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E preste atenção na metáfora, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então perceba como o Novo Testamento trata da nossa situação no que diz respeito a essa questão de maneira ambígua.
Ao mesmo tempo em que ela nos diz que o encontro com Jesus Cristo nos traz alívio e descanso, ao mesmo tempo em que ele nos diz isso, o Novo Testamento se vale dessa metáfora da guerra, da metáfora da batalha, para se referir à vida cristã. O assunto com o qual nós vamos trabalhar durante toda esta semana, ele é importante, em primeiro lugar, na minha opinião, porque ele diz respeito exatamente a esse conflito cotidiano no qual todos nós estamos envolvidos. Se você é um cristão, você sabe disso, ou pelo menos deveria saber, você está envolvido em um conflito cotidiano, enfrentando pelo menos 3 inimigos: o diabo, o mundo e aquilo que o apóstolo Paulo chama nas suas cartas de carne, a nossa natureza pecaminosa, que talvez seja, dentre esses inimigos, o mais sutil dos inimigos que nós enfrentamos. E o assunto a respeito do qual nós vamos trabalhar durante toda essa semana, ele diz respeito exatamente ao enfrentamento deste inimigo mais sutil que nós temos, que o apóstolo Paulo chama em suas cartas de a nossa carne. Então essa é a primeira razão pela qual o assunto é importante. Nós vamos tratar de algo que diz respeito ao cotidiano da nossa vida cristã. Mas há uma segunda razão pela qual eu creio o assunto é de extrema importância, é que o assunto a respeito do qual nós vamos tratar durante toda essa semana, ele diz respeito à nossa relação mais fundamental, ou a relação mais fundamental na qual nós estamos envolvidos. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. Nós estamos relacionados uns com os outros, nós estamos relacionados com o restante da realidade que Deus criou, mas existe uma relação que é a nossa relação mais central, mais nuclear, é a nossa relação mais fundamental, que é a nossa relação com Deus. E é verdade que às vezes nós projetamos tanto a realidade da nossa relação com Deus na nossa relação com o nosso semelhante e com o mundo, que nós deixamos de problematizar algumas vezes a nossa relação com o nosso Senhor. E o assunto a respeito do qual nós vamos tratar durante toda essa semana faz isso. Ele problematiza a nossa relação mais fundamental, que é a nossa relação com Deus. E ao fazer isso, irmãos, aqui eu creio está o grande ganho de estudar esse assunto. Ele nos oferece uma excelente oportunidade de aprofundamento do nosso entendimento a respeito da nossa relação com Deus. Deixa eu dar um testemunho pessoal a vocês aqui. Eu nasci em um lar cristão. Sou, na verdade, filho de um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que já atingiu talvez os seus 30 anos de ministério pastoral, que juntamente com a minha mãe sempre foi muito zeloso da vida cristã, tanto no contexto do lar quanto no contexto da igreja. Pela graça de Deus, eu nunca estive fora da igreja. Eu nunca estive longe da comunidade da fé. Na verdade, eu não tenho lembranças ao meu respeito, nas quais eu não me veja como um cristão, como um crente, como parte do povo de Deus. Sempre que as pessoas me perguntam, por exemplo, Felipe, quando é que você se converteu? Eu digo honestamente para as pessoas que eu não sei. Eu não sei quando eu me converti. E às vezes algumas pessoas se assustam com isso. Porque na igreja brasileira, em alguns lugares, esse negócio de ter a certidão de nascimento espiritual virou moda, não é? Mas eu sempre argumento com essas pessoas que estranham
este fato que saber quando você nasceu não é um pré-requisito necessário para saber que você está vivo, ok? Você sabe que está vivo porque você tem os seus sinais vitais batendo e funcionando com naturalidade. E você não precisaria saber quando nasceu para saber que você está vivo. Aliás, você só sabe quando nasceu porque alguém contou para você. Porque você tem um documento que diz quando foi que você nasceu. Se ninguém tivesse contado, você não saberia quando nasceu, mas teria certeza que você está vivo. Comigo é assim também. Eu tenho certeza que eu estou vivo espiritualmente. Os meus sinais vitais, eles estão presentes na minha vida espiritual, mas eu não tenho a mínima ideia de quando se deu a minha conversão. Em que ocasião, em que dia, mediante a pregação de qual texto da palavra de Deus, quem é que estava pregando naquela ocasião, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu me lembro de ter tido algumas conversões ao longo da minha vida. E calma, isso não é uma heresia. O que eu estou chamando aqui de algumas conversões, obviamente, não é aquela mudança de vida que resulta do novo nascimento. Porque essa acontece quantas vezes? Uma só. Ok? Então, eu tenho certeza que eu nasci de novo uma vez só. Mas ao longo da minha vida, eu experimentei algumas conversões. E o que eu estou chamando de conversões aqui, são, na verdade, aquelas mudanças significativas de postura que acontecem ao longo da nossa vida cristã e que são geralmente causadas pelo entendimento de determinadas verdades bíblicas. Isso já aconteceu com você? De você entender determinadas verdades bíblicas e pensar assim, depois de entender isso, eu acho que eu passei de fase. Eu passei de fase na vida cristã depois do entendimento disso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes ao longo da minha vida. E uma das conversões que eu experimentei já durante o meu ministério pastoral, exatamente quando eu comecei a estudar o assunto sobre o qual nós vamos conversar durante esta semana. Porque o fato de ter vivido durante toda a minha vida dentro do contexto da igreja, às vezes me fazia olhar para outras pessoas que tiveram um estilo de vida diferente do meu, como se elas fossem um pouco menos merecedoras da salvação do que eu era. Afinal de contas, essas pessoas aprontaram o que aprontaram na adolescência, na juventude, etc. E eu estava lá, firme, gastando a minha vida em prol de Deus e do Evangelho. E aí então eu olhava para essas pessoas e dizia, olha, se entre nós alguém merece ser salvo, sou eu. Ok? Se entre nós alguém merece ser salvo, então sou eu. Até que eu estudei essa questão acerca da qual nós vamos conversar ao longo dessa semana. E ela me beneficiou profundamente, pelo menos de 4 maneiras diferentes. Em primeiro lugar, estudar o assunto sobre o qual nós vamos conversar ampliou e aprofundou o meu entendimento a respeito de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tinha uma compreensão a respeito de qual era a vontade de Deus. Mas depois de ter estudado esse assunto, a minha perspectiva a respeito de qual é a vontade de Deus para nós que somos os seus filhos, foi ampliada e aprofundada assustadoramente. Consequentemente, e esse é o segundo benefício, estudar esse assunto ampliou e aprofundou também a minha compreensão do que significa servir a Deus, servir ao Senhor. Essa é uma expressão que a gente usa com frequência acerca de algo que nós estamos fazendo. Nós estamos servindo a Deus, estamos servindo ao Senhor. E a minha visão a respeito do que isso significa foi ampliada, aprofundada na medida em que eu estudei esse assunto. Em terceiro lugar,
estudar esse assunto revelou de forma bem clara, de forma bem nítida, a minha fraqueza e fortaleceu a minha consciência sobre a necessidade que eu tenho de um Redentor. Depois de ter estudado este assunto, ficou mais claro, mais evidente para mim a necessidade que eu tenho de redenção. E, consequentemente, isso aumentou, esse é o quarto benefício, a minha gratidão pela obra de Deus em minha vida. Na medida em que eu compreendi o tamanho do buraco no qual eu estava, então a beleza da misericórdia e da graça de Deus se tornaram patentes diante dos meus olhos. Então, irmãos, este é um assunto muito caro para mim, pessoalmente. Eu falo sobre esse assunto não apenas da perspectiva de alguém que estudou o assunto teoricamente, mas eu falo a respeito desse assunto da perspectiva de alguém que experimentou de modo muito significativo os benefícios práticos de ter se debruçado sobre ele. E eu espero que isso possa acontecer, pelo menos com alguns de vocês durante esta semana. Eu não quero emular a minha experiência na vida de vocês, não é isso que eu estou querendo, até porque eu creio que Deus se relaciona conosco individualmente na medida daquilo que nós precisamos. Mas eu tenho expectativa, ou a expectativa de que, assim como foi rico para mim estudar e entender esse assunto, seja rico e ajude a vocês no aprofundamento da visão que vocês têm a respeito da vida cristã e da relação com Deus, se debruçar sobre ele esta semana. Isto porque, além de importante, esse é um assunto que eu considero extremamente urgente. Não é apenas um assunto importante. Ele é um assunto extremamente urgente para nós hoje. Por quê? Porque nós vivemos em uma era pragmática, em que as coisas, inclusive as nossas relações, elas são muito definidas a partir dos seus efeitos mensuráveis, ou a partir dos seus efeitos quantificáveis. Por exemplo, nós costumamos avaliar, julgar uma sociedade comercial apenas pelo crescimento do patrimônio. Se você olha para uma sociedade comercial e o patrimônio daquela sociedade está crescendo, então você olha e diz, está indo bem. Por quê? Porque as evidências mensuráveis, quantificáveis, que são as que nós valorizamos, apontam para o fato de que aquilo está indo bem. Da mesma forma, nós olhamos para uma igreja, por exemplo, e nós facilmente dizemos que ela vai bem se ela tem um número significativo de membros, ou se ela tem um número significativo de atividades. Nós usamos critérios quantificáveis, critérios mensuráveis, para medir as coisas no nosso tempo. E numa era que valora as coisas desse jeito, atenção a isso. É muito comum nós avaliarmos a nossa relação com Deus por critérios semelhantes, reduzindo a nossa relação com Deus à dimensão ativa, ou seja, àquilo que nós fazemos externamente, aos nossos atos externos. Então nós tendemos a que a nossa relação com Deus vai bem. Se, por exemplo, antes a gente ia à igreja uma vez por semana, mas agora a gente está indo à igreja 2 vezes por semana. Então a gente diz, olha, minha relação com Deus está bombando. Por quê? Porque antes eu ia uma vez à igreja e agora eu estou indo 2 vezes à igreja. Ou então, se antes eu tinha alguma dificuldade de ser dizimista, mas agora eu sou um dizimista fiel. E aí eu digo, minha relação com Deus está bombando. Por quê? Porque, olha, até mês passado,
ou a 2 meses, tem que ser 2 meses para assim, dar uma ideia de que o cara está mudando, né? Então, até 2 meses atrás, eu tinha dificuldade de ir ao gasofilácio e levar o meu dízimo. Mas agora eu estou fazendo isso com mais naturalidade, então significa que a minha relação com Deus vai bem. Ou então, a gente diz, olha, minha relação com Deus vai bem porque eu nunca estive disposto a assumir um cargo na igreja, mas agora eu estou disposto a assumir um cargo na igreja. Vejam, irmãos, não me entendam mal, tá bom? Não me entendam mal. Eu não quero negar que efeitos mensuráveis, efeitos quantificáveis, não sejam indicadores do estado das nossas relações, inclusive da nossa relação com Deus, que é aquilo que nos importa durante essa semana. É claro que aquilo que a gente faz é muito revelador da nossa condição espiritual, é óbvio. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós demonstraríamos o nosso amor por Ele fazendo o quê? Fazendo o quê? Se me amais, disse Jesus Cristo, guardareis os meus mandamentos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a nossa relação com Ele se evidencia através da nossa obediência. Mas percebam, irmãos, que ao mesmo tempo em que essa afirmação de Jesus relaciona essas duas coisas, o amor a Ele e a obediência aos mandamentos, a afirmação de Jesus as distingue. Amor a Deus e obediência aos mandamentos são coisas diferentes. E a relação que Jesus estabelece aqui, atenção, não é uma via de mão dupla. O que Jesus diz é que o amor a Deus não pode existir sem a obediência. Mas ele não diz o contrário. Ou seja, atos externos de obediência a Deus podem acontecer sem amor verdadeiro a Ele. Em outras palavras, é possível fazer o que Deus exige, da perspectiva externa, por razões que não são o verdadeiro amor a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas, por exemplo, Deus diz que homens precisam ser bons maridos. Existem pessoas que nem crentes são e que são bons maridos. Mas isso não significa que o ato de obediência externa tenha valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus não deseja apenas ser obedecido. Deus deseja ser obedecido como consequência de ser amado. São coisas diferentes. Deus não deseja apenas ser obedecido externamente. Deus deseja que a nossa obediência externa seja um reflexo verdadeiro do amor que nós nutrimos por Ele. Então, a pergunta, e esse é o meu ponto, não é simplesmente se estamos fazendo o que Deus mandou que fizéssemos. A pergunta é se estamos fazendo o que Ele mandou que fizéssemos pelas razões pelas quais Ele mandou que fizéssemos. Em outras palavras, o meu ponto é que as nossas motivações são tão importantes quanto as nossas ações. As razões pelas quais nós fazemos, a motivação do nosso coração é tão importante quanto aquilo que nós fazemos externamente. E em dias caracterizados pelo pragmatismo, em que tudo que parece importar são as ações externas, é urgente que cristãos redescubram o lugar das motivações no serviço ao Senhor. E eu acredito que o assunto dessa semana pode nos ajudar profundamente nesse particular. A pergunta é, que assunto é esse, pastor? A respeito do qual o senhor está falando até agora, mas não disse qual é.
O assunto é o conceito bíblico de idolatria. Conceito bíblico de idolatria. No final do ano de 2019, eu tive o privilégio de publicar pela editora 371, uma pequena editora aqui de Brasília, um livreto chamado Idolatria do Coração, um inimigo ignorado. Idolatria do coração, um inimigo ignorado. E o que eu pretendo fazer com vocês aqui durante essa semana, nada mais é do que fazer uma exposição deste pequeno livro. Então, se você já leu o livro, muito obrigado por ter lido, você vai ouvir as palestras agora. Você vai me ouvir lendo o livro. Não, brincadeira, não é isso que eu vou fazer não. Mas você vai ouvir as palestras agora. Se você quiser ter as anotações da palestra, então muito bem, compre o livro, ok? E você terá as anotações das palestras que aqui estão. Se você diz assim, não, eu não compro o livro de palestra que eu ouço, então não compre o livro, ok? Porque você vai ouvir exatamente as ideias que estão no livro registrados antecipadamente. E o caminho que eu pretendo seguir durante essa semana é o seguinte. Eu vou dividir as palestras aqui em 2 blocos, ok? 2 grandes blocos durante essa semana. O primeiro é um bloco composto de 3 palestras, começa, portanto, amanhã e vai até quinta-feira. Então, nós vamos terça, quarta e quinta, lidar com esse bloco, que é o bloco que eu estou chamando aqui de bloco de compreensão. Poderia ser chamado também de bloco de definição. E o que eu pretendo fazer nesses 3 dias é oferecer a vocês uma anatomia do pecado da idolatria, ok? Talvez esteja dizendo assim, pastor, você acha que a gente não sabe o que é isso, não? Espera até quinta-feira, ok? Eu acho que nós vamos aprofundar bastante o nosso entendimento a respeito do que é este pecado. Então, eu pretendo dar a vocês uma espécie de anatomia do pecado da idolatria de amanhã até quinta-feira. Amanhã a gente vai conversar sobre uma definição. Então, a pergunta que a gente vai responder amanhã cedo é: o que é idolatria? Essa é a nossa pergunta de amanhã cedo, e eu espero que você saia daqui para almoçar com uma definição preliminar do que é idolatria. Na quarta-feira, nós vamos conversar sobre a origem e as raízes da idolatria. E aí, são 2 as questões que nos importam para quarta-feira. Quando a idolatria surgiu e por que é que ela permaneceu na nossa experiência? Por que ela não surgiu e não foi embora no dia seguinte? Por que ela permanece como uma tragédia na existência humana ao longo desse tempo todo? E na quinta-feira, nós vamos conversar sobre a dinâmica e os efeitos da idolatria. Em outras palavras, eu quero responder na quinta como se constitui a idolatria. Quando você está sendo tomado pelo pecado da idolatria, o que está acontecendo no seu coração? E o que é que a idolatria produz? Quais são os efeitos que ela produz na nossa experiência? E depois de ter, então, delineado aí essa anatomia do pecado da idolatria, eu pretendo entrar no segundo bloco de palestras, que vai durar a sexta e o sábado, e eu não tenho certeza de quanto tempo eu vou precisar, se vou usar também a noite de sábado para isso, mas a gente tem aí a possibilidade de 2 ou 3 palestras para lidar com este assunto no segundo bloco, que é o enfrentamento da idolatria. Então, obviamente, eu não quero vir aqui só para contar para vocês uma má notícia, né? E dizer, olha, tem um pecado aí, um negócio aí chamado idolatria, que é um negócio desgraçado, ok? Essa é a má notícia da semana. Mas, obviamente, que eu quero dar boas notícias e eu quero ajudá-los a enfrentar este pecado, que é o pecado da idolatria. Na sexta-feira, nós vamos, então, lidar com a questão do discernimento da idolatria. A pergunta é possível discernir a idolatria? Enxergar a idolatria no nosso coração? Se é possível, como é que eu faço isso?
E depois, no sábado, em segundo lugar, nós vamos lidar então com o combate propriamente dito. E a pergunta não é mais se é possível discernir a idolatria, mas a pergunta é possível vencer a idolatria? E se é possível vencer a idolatria, como é? Que dicas práticas nós podemos levar para casa para então enfrentar esse desgraçado desse pecado que às vezes toma conta do nosso coração? Então esse é o nosso mapa, é isso que a gente vai fazer durante toda essa semana. E a minha expectativa, irmãos, é que depois dessas palestras de hoje até lá no sábado, todos nós experimentemos algum tipo de ampliação, algum tipo de aprofundamento e recebamos uma oportunidade dos céus para refletir a respeito do estado do nosso coração diante do Deus a quem nós servimos. E se nós fizermos isso, independente da conclusão a que chegarmos no que diz respeito à nossa relação com este pecado, eu acho que você vai ter surpresas. Mas independente do que enxergarmos e das conclusões a que chegarmos, eu tenho certeza, se nós fizermos essa reflexão, todos nós vamos sair daqui amando mais o nosso Senhor. Por quê? Porque nós vamos compreender o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da graça de Deus, de se preocupar com sujeitos que estavam e às vezes retornam a um pecado terrível, como é esse pecado da idolatria. Então minha expectativa é esta, é que vocês saiam daqui depois amando mais o Senhor Jesus e dizendo: quão grande Deus eu tenho, que me ama, que age com misericórdia para comigo e que está me restaurando dia após dia da escravidão desses ídolos que antes me escravizavam. E eu creio que nós seremos beneficiados se isso acontecer e, sobretudo, aquilo que mais deve acontecer, o nome do Senhor haverá de ser exaltado. Vamos orar? Pedir a Deus a bênção para o tempo que nós vamos ter durante essa semana. Senhor, diante de nós está um desafio de compreender melhor este conceito bíblico teológico tão importante, que é o conceito da idolatria do coração. Um inimigo real para nós, mas um inimigo muitas vezes ignorado. Senhor, nós queremos pedir a Ti que enquanto nós refletimos a respeito desse assunto esta semana, nós sejamos guiados por Ti. Senhor, nós queremos que Tu sejas o nosso mestre, porque nós sabemos que não há outro com quem nós possamos aprender coisas verdadeiras que não o Senhor. Todos aqueles, ó Deus, que falam a outros são apenas instrumentos do Senhor. E a oração que eu faço nesta noite inicial é que Tu queiras usar a minha vida, a minha boca, como boca do Senhor nesta ocasião, a fim de que os meus irmãos sejam abençoados por Ti mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, no esforço que vamos fazer, esforço intelectual, para compreender este pecado terrível que é o pecado da idolatria. E nós Te pedimos, Senhor, que esse esforço não seja meramente intelectual. Que o Teu Espírito mesmo se encarregue de pegar todas essas ideias acerca das quais nós vamos pensar e derramar no mais profundo do nosso coração, como apenas Ele, o Teu Espírito, pode fazer. Senhor, ajude-nos a compreender que apesar de já termos sido resgatados pelo Senhor, a nossa luta, a nossa batalha contra o pecado é árdua. É muitas vezes uma batalha difícil e uma batalha sutil. E ó Deus, abre os nossos olhos
para que nós possamos enxergar o nosso coração por meio da luz que advém da tua palavra. Abre, escancara diante de nós o nosso coração nessa semana. E que uma vez vendo as nossas mazelas, as nossas falhas, o nosso estado, nós encontremos segurança, descanso, redenção no único lugar onde ela pode estar, na pessoa do teu Filho, o teu único Filho, Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, Senhor, não porque nós mereçamos isso, mas porque nós oramos nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.